Ele é um garoto tímido, mas acaba se apaixonando pela garota vampira e ainda a leva pra casa. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começou quando Yomori passou a sair durante a noite, já que estava tendo dificuldades para dormir. Em uma dessas madrugadas, ele para em uma máquina de vendas para pegar uma cerveja. Quando está prestes a comprar, uma garota maluca chamada Nazuna aparece e o provoca por querer beber. O que você quer dizer com isso? Ele pergunta. No caminho, Nazuna comenta que as pessoas só ficam acordadas à noite porque não estão satisfeitas com o dia. Para provar seu ponto, ela mostra a Yomori 3 caras bêbados dormindo na calçada. Ela diz que eles estão tranquilos porque se divertiram bastante. Um deles até murmura dormindo que ficou com 3 dançarinas num clube. Nazuna dá um toca aqui em cada um deles e sai, deixando Yomori se perguntando por que ela age tão à vontade perto de estranhos. Mas ela apenas diz para ele relaxar e aproveitar a liberdade. Então ele resolve roubar um toca-aqui dos bêbados antes de ir embora. Depois que quase é vomitado por um deles, ele decide acompanhar Nazuna até a casa dela para descansar um pouco, embora ache meio estranho ficar sozinho com ela. Assim que entram, Yomori leva um susto quando Nazuna aparece com uma roupa meio excêntrica e a situação piora quando ela o convida para deitar ao lado dela. Com o sangue subindo a cabeça, Nazuna percebe o rumo das coisas e o convence a ficar dizendo que só quer um pouquinho. Mesmo achando confortável dormir com ela, Yomori permanece alerta, temendo acordar em uma situação estranha. Minutos depois, Nazuna nota que ele está imóvel e acha que dormiu, sorrindo discretamente. Ela se aproxima, se inclina sobre o pescoço dele e lhe dá um bom gole. Fica corada, surpresa com o sabor, e quase entra em pânico quando Yomori desperta e pergunta o que aconteceu. Vendo o sangue escorrer do pescoço, ele desconfia que algo está errado, mas Nazuna inventa que foi picado por um mosquito gigante. Yomori, porém, nota que o mesmo sangue está na boca dela e pergunta se ela é uma vampira. Quando ela admite, ele se assusta achando que também vai virar um. Mas ela explica que não é assim que funciona. Ela conta que sugar sangue é como comer, e que não tem interesse em criar descendentes vampiros. Curioso, Yomori pergunta por que não se transformou, e Nazuna revela que a única maneira seria se ele se apaixonasse por ela. A confissão a deixa corada, principalmente com aquela roupa usada, mas ela logo se acalma tomando uma cerveja na varanda. Depois explica que quando uma pessoa apaixonada por um vampiro é mordida, ela se torna descendente dele. Para deixar mais claro, usa uma analogia com fazer filhos, o que a deixa sem graça, e Yomori a chama de esquisita. Ele então admite que não entende o que é amor e nem se interessa por garotas, fazendo Nazuna pensar que ele tem outros gostos. Yomori se lembra de quando foi chamado de idiota por recusar uma garota, e como se sentiu mal, acabou abandonando a escola. Ao contar isso a Nazuna, ela o aconselha a continuar saindo à noite, dizendo que seria um desperdício desistir. Pensando nisso, algo muda dentro dele e ele implora para que ela o transforme em vampiro. Nazuna se surpreende, pois sabe que ele precisará se apaixonar por ela para que isso funcione. Mas Yomori já está decidido. Ele quer aproveitar a noite e deixar o tédio para trás, mesmo que isso signifique desenvolver sentimentos por ela. No fim, Nazuna aceita, mas encara isso apenas como uma desculpa para continuar se alimentando dele. Mais tarde, ela o empurra de um telhado para que ele sinta a liberdade da noite, mas o segura antes da queda e o leva para voar pelo céu estrelado. Na noite seguinte, Yomori sai de novo e decide passar um tempo com ela. Enquanto conversam, Nazuna menciona a ideia de criar um descendente e fica vermelha quando ele insiste que vai se apaixonar por ela e virar um vampiro. A situação piora quando Yomori oferece o pescoço e a incentiva a se alimentar, dizendo que é quase tão empolgante quanto ver uma atriz famosa de biquíni. Depois de se recompor, ela apenas comenta que ele tem um gosto ótimo. No dia seguinte, Yomori tenta procurá-la, mas acaba desistindo, achando impossível virar vampiro, mesmo que ela continue se alimentando dele. No entanto, Nazuna aparece no caminho e ele reclama por ela ser tão difícil de achar. Ela responde que estava procurando outro azarado para beber um pouco, e Yomori, enciumado, a chama de sedenta. Ela rebate dizendo que só estava com sede e que não vê problema em morder outra pessoa, mas ele discorda, preocupado com quem ela pode encontrar por aí. Para evitar isso, pede o número dela, mas descobre que ela nem tem celular. Nazuna o leva até seu apartamento, onde mostra um telefone antigo e cheio de poeira, dizendo que não gosta dos aparelhos modernos porque são pequenos demais e desnecessários. Logo em seguida, pula na cama dizendo estar exausta. Quando Yomori pergunta o motivo, ela comenta que teve uma noite movimentada com vários caras. A frase o deixa desconfortável e o clima piora quando Nazuna o chama para deitar ao lado dela. Mesmo não estando apaixonado, ele não suporta a ideia de ela ter estado com outros, então se recusa a deixá-la se alimentar dele. Nazuna, meio tonta, lembra a promessa que ele fez e tenta brincar, mas ele insiste que ela procure outro. Só então ela confessa que estava atrás dele a noite toda e inventou aquela história por vergonha. Pedindo desculpas, promete compensar o erro mostrando por que tem tanta fama, mas acaba desmaiando depois de beber o sangue dele, deixando Yomori frustrado e sem resposta. No dia seguinte, ele decide procurar Nazuna por toda a cidade, determinado a não deixá-la escapar tão cedo novamente. Depois de procurar por tanto tempo, ele para recuperar o fôlego, mas Nazuna surge no instante certo dizendo que também estava
estava à procura dele. Mesmo assim, Yamori tira um pequeno transmissor de pulso para que possam conversar à distância. Nazuna fica empolgada e quer brincar com o aparelho, mas ao notar a expressão surpresa de Yamori, pergunta por que ele ainda o tem. Yamori confessa que ganhou aquilo quando era criança para brincar com os amigos, e Nazuna, com seu sarcasmo habitual, lembra friamente que ele nunca teve amigos. Irritado, ele rebate dizendo que nem sempre foi solitário, já que naquela época frequentava a escola. Alguns anos atrás, ele havia conseguido um par de relógios de comunicação e se perguntou como poderia usá-los. Então decidiu esconder um deles em uma caixa de correio e esperar que alguém respondesse. Mas depois de um tempo sem retorno, voltou para verificar e descobriu que o relógio havia sumido. Isso significava que alguém o encontrara, mas em vez de tentar contato, ele apenas guardou o próprio aparelho e esperou. Enquanto ouve a história, Nazuna acha tudo melancólico e acaba rindo ao perceber que Yamori ainda guarda aquele relógio antigo. Ela só para quando ele propõe que brinquem com ele, e os dois se separam para conversar de longe. Yamori sente algo diferente ao falar com ela pelo transmissor, algo entre conforto e empolgação, mas Nazuna começa a corar, achando que aquilo soa como um namoro à distância. Yamori, determinado, espera se apaixonar por ela o quanto antes, enquanto Nazuna apenas quer sugar seu sangue até ficar satisfeita. Eventualmente eles se reencontram e Nazuna o leva novamente para sobrevoar a cidade. Dessa vez, ela faz uma parada na antiga escola dele e se alimenta, deixando-o com vontade de aplaudi-la pela noite inteira. Mais tarde, no caminho de volta, Yamori olha para o velho relógio e se pergunta o que aconteceu com o par perdido. De repente, um bip soa, e ao se virar, ele dá de cara com Akira, colega de escola. Como ainda é cedo, Akira pergunta o que ele está fazendo acordado e ele fica sem palavras. Dias antes, Nazuna havia perguntado por que ele não tinha amigos, e Yamori admitiu que nunca entendeu o significado disso. Ela o provocou por ser um solitário completo, mas ele explicou que quando criança teve amigos. Só achava estranho chamar alguém de amigo sem conversar há tanto tempo. Agora, diante de Akira, ele se surpreende ao ver que ela está com o transmissor e diz que foi ele quem deu. Ela recorda que mesmo estando em turmas diferentes, sempre quis falar com ele, mas perdeu a chance quando ele começou a se isolar. Por isso, manteve o aparelho, esperando que um dia ele chamasse. Hoje, o motivo de ter acionado o relógio foi simples. Estava preocupada com o sumiço dele na escola e queria saber se estava bem. Mesmo após ouvir isso, Yamori duvida de ter realmente dado o relógio a ela, até que se lembra da caixa de correio. Akira fica feliz em revê-lo e o lembra de que ainda são amigos, agradecendo por aquele gesto antigo. Ele, por outro lado, teme que ela tenha entendido errado, já que sempre foi reservado. Quando criança, enquanto os outros brincavam, ele observava formigas, e Akira era a única que se aproximava para acompanhá-lo nessa estranha atividade. No presente, Yamori se sente culpado por tê-la ignorado por tanto tempo, mas pergunta o motivo de ela já estar de uniforme tão cedo. Akira explica que é uma pessoa matinal e faz caminhadas antes das aulas. Antes de partir, pede que ele volte a encontrá-la no mesmo horário, e ele concorda. Mais tarde, Yamori liga para uma sonolenta Nazuna para contar sobre Akira, mas ela apenas murmura um boa noite e volta a dormir. Dias depois, ao amanhecer, Nazuna nota que ele tem saído cedo e o provoca, dizendo que ele é livre para fazer o que quiser. Afinal, o que eles têm é uma relação de amigos com benefícios. Yamori quase desmaia, e a expressão dele faz Nazuna perceber que há outra mulher envolvida. Ciente de ter sido descoberta, Yamori tenta explicar, mas acaba gaguejando e foge para encontrar Akira. Enquanto conversa com ela, fica apavorado ao perceber Nazuna os observando das sombras. Ele entra em pânico, achando que vai ser rasgado vivo, mas Nazuna apenas o provoca por estar brincando de romance com outra pelas costas. Apesar da cena, ela se mostra tranquila e até garante a Akira que não há motivo para preocupação. Akira, por sua vez, considera Nazuna uma má influência e a culpa por Yamori ter largado a escola, supondo que ele gosta dela. Isso obriga Nazuna a deixar claro que o relacionamento deles é puramente físico. Para provar, ela se alimenta de Yamori ali mesmo, e Akira, chocada, descobre que Nazuna é uma vampira. Os três acabam indo a um restaurante para esclarecer tudo. Nazuna pede uma cerveja, enquanto Yamori e Akira optam por café. Akira vai direto ao ponto perguntando por que ele abandonou a escola. Quando Nazuna comenta que escola é coisa de fracassado, Akira a corta chamando-a de fútil e mandando ficar quieta. Reunindo coragem, Yamori admite que simplesmente não achava a escola divertida. Akira concorda que também não é algo empolgante, mas insiste que isso não é motivo para desistir de tudo. Ela o convida a voltar às aulas, dizendo que tudo é mais suportável quando ele está por perto. As palavras dela deixam Yamori sem reação, enquanto Nazuna observa Akira com curiosidade. Depois de se apresentar, Nazuna confirma se ela é realmente amiga de Yamori, e ao ouvir que sim, pergunta por que demorou tanto para procurá-lo.
Logo depois, sai andando sozinha, e Amori acredita que ela ficou chateada e corre atrás dela. Quando a alcança, Nazuna nega estar irritada, mas ele insiste e ela explode, chamando-o de perdedor degenerado. Na mesma hora, ela sai voando e Amori logo perde completamente o rumo de onde ela foi parar. Depois de horas procurando em vão, ele começa a pensar no motivo de Nazuna ter ficado tão irritada, mas acaba tropeçando e caindo no chão. Enquanto tenta se recompor, entra em contato com ela pelo relógio e pede desculpas por qualquer coisa que possa ter feito. Ele admite não entender o motivo da raiva dela e suspeita que seja por ter se encontrado com Akira em segredo. Nazuna diz que não há problema em ele ter amigos, mas ele insiste para que ela ao menos diga o que a deixou brava, para que possam se acertar. Ao ouvir isso, Nazuna surge diante dele e explica que está incomodada apenas porque ele não respondeu nada quando Akira o convidou a voltar para a escola. Diante disso, Yamori afirma que nunca apareceria lá de novo. Ele só hesitou porque não sabia como contar a Akira a verdade sobre o desejo de se tornar um vampiro. Nazuna fica aliviada ao ouvir isso, mas ao notar o resquício de suco vermelho nos lábios de Yamori, ela o beija, depois sorri e voa, dizendo que é isso que amigos fazem. Mais tarde naquela manhã, Akira está sentada sozinha na aula, ouvindo uma palestra entediante sobre como o corpo humano precisa de sono. Depois da escola, ela chega em casa, toma um banho rápido e se joga na cama exausta. Em poucos minutos, apaga completamente. E assim termina o dia dela.